bem? Será que vocês conhecem a história de um dos homens mais importantes da Bíblia? O nome dele é Abraão. Ele nasceu na cidade de Ur, foi filho de Taré, descendente de Sem, filho de Noé. Vocês lembram da história de Noé, né? O homem que construiu uma arca muito grande e colocou dentro a sua família e um casal de cada animalzinho. Pois bem, Abraão era descendente desse homem que tem uma história incrível também. Mas olha, hoje nós não vamos falar de Noé não, e sim de Abraão, que é conhecido também como pai da fé. Abraão se chamava Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. Lá no livro de Gênesis, capítulo 17, o nome do então Abrão é mudado por Deus para Abraão, dando a ideia de exaltação, significando pai de muitos ou pai de uma grande multidão. Essa história está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, que é o de Gênesis, a partir do capítulo 12. Legal, né, galerinha? Mas olha, vamos então para a nossa história de hoje. Hoje nós vamos conhecer a história de um homem também chamado Abraão, assim como na Bíblia. A diferença é que essa história acontece no ano de 2020. Bom, Abraão é um homem muito obediente a Deus. Ele vai aos cultos, faz parte do ministério de louvor da sua igreja, ele ama sua família, ama os seus amigos. E um belo dia, ele foi apresentado a uma moça muito linda chamada Sarai. E Sarai, ela também ama sua igreja e é muito obediente a Deus. Então, eles se apaixonaram e logo se casaram. E algum tempo depois, Abraão ele recebeu um chamado de Deus para ser missionário. E ele deveria deixar sua família e ir para um lugar muito longe, prometido pelo próprio Deus. E Deus lhe disse assim para Abraão: Abraão, meu filho, eu tenho visto a tua fidelidade, eu tenho visto a tua honestidade, por isso eu tenho algo grande para você. Essa tarefa não vai ser fácil, mas eu estou te capacitando. Abraão, deixe a sua terra, a sua família e a casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque, Abraão, farei de você uma grande nação e abençoarei. Tornarei você muito famoso. Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E também, Abraão, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Abraão, ouça isso com muita atenção. Todas as famílias da terra serão abençoados por intermédio de você. Obediente, Abraão atendeu ao chamado e dirigiu-se para Campinas. Levou consigo sua mulher, seu sobrinho Ló, filho de Harã, os outros parentes e todos os bens que possuía. Foi uma longa viagem até Campinas, mas chegando lá, eles viveram grandes aventuras. Comeram coisas muito gostosas, encontraram uma casa linda e estavam muito felizes nessa nova cidade. Mas alguns anos depois, houve alguns problemas em várias empresas, que acabou atingindo os negócios de Abraão em Campinas. E então, eles tiveram que se mudar novamente, indo para um lugar ainda mais distante. Mas nessa nova cidade, Abraão trabalhou duro e muito, e acabou ficando muito rico. Tanto Abraão quanto Ló ficaram muito ricos, e isso gerou até brigas entre seus empregados, porque as terras da fazenda não cabiam às duas famílias, já que eles eram em muitos. Então Ló e Abraão decidiram se separar. Ló preferiu se mudar e comprar outra fazenda em um lugar distante, e Abraão também não quis ficar e viajou, se mudou para as montanhas. Então as duas famílias se despediram e foi cada um para um lado diferente. E disse então o Senhor Deus a Abraão depois que Ló se separou dele: Abraão, olhe para o norte, olhe agora para o sul, agora veja o leste e oeste. Tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e aos seus filhos. Farei com que os seus descendentes sejam como pó, tanto que contá-las será impossível.
será como contar o pó da terra. Por isso, levante-se, põe-se a caminho, ande por esta terra, de uma extremidade e outra, porque eu estou dando ela a você. Abrão e Sarai eram casados há muitos anos, mas ainda não haviam conseguido gerar um filho. Então eles foram a muitos médicos e descobriram que Sarai era estéril. Ela não podia ter filhos. E eles ficaram muito tristes e abatidos com essa notícia, porém não perderam a fé nas promessas de Deus. O tempo passou, eles envelheceram, mas em seus corações acreditavam que Deus iria fazer um milagre. Mas Sarai por muitas vezes se sentia inferior às outras mulheres, pelo fato de ser mais velha e ainda não ter tido um filho. Por muitas vezes ela chorou, pensando que a idade avançava e as suas chances de ser mãe diminuíam muito a cada ano. Então o Senhor levou Abraão para fora da sua casa e disse: Abraão, olhe agora para o céu, conte as estrelas. Assim será a tua descendência. Abrão acreditou em Deus e o Senhor se agradou de sua fé. Não foi apenas o nome de Abrão para Abraão que foi mudado por Deus, mas o nome de sua esposa também. Sarai passou a se chamar Sara, porque seria mãe de um filho e teria muitos discípulos. As mudanças nos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus para Abraão, quando Deus promete que ele ainda seria pai e que seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa. Porque se Abraão não tivesse filhos, toda a sua riqueza passaria para seu empregado e melhor amigo. Mas Deus prometeu que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. A velhice de ambos não impediu que o filho Isaque viesse ao mundo no ano seguinte. O filho da promessa, tão sonhado, havia chegado. A casa se encheu de alegria e amor. Era tanta felicidade que não conseguiam se conter. O nome Isaque significa riso e era exatamente o que estava acontecendo com aquela família naquele momento. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Em sua adolescência, Isaque de repente fica doente e é levado rapidamente ao hospital. Os médicos fizeram de tudo, vários exames para tentar entender o que estava acontecendo com a sua saúde, mas sem sucesso nenhum. Os dias iam passando e o estado de saúde de Isaque só piorava, até que um médico chegou para Abraão e Sara e trouxe a notícia de que o estado de saúde de Isaque era gravíssimo e que as chances de sobrevivência eram baixas. Imaginem só eles recebendo essa notícia terrível. Coitado de Abraão e Sara. Abraão e Sara se ajoelharam desolados. Afinal, era seu único filho que estava morrendo e aos seus olhos nada poderia ser feito. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado era que, além do amor que sentia por seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas Abraão confiou totalmente na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer com que Isaque fosse curado ou ressuscitasse dos mortos para que a promessa se cumprisse. Mas no dia seguinte veio mais uma vez o médico com a notícia mais triste que um pai e uma mãe poderiam receber. O médico disse para que os pais se despedissem de Isaque, porque tudo que eles poderiam fazer eles já tinham feito e não tinha melhora nenhuma em Isaque. O seu estado de saúde era pior a cada hora. Então eles entraram no quarto de Isaque. Tinha aparelhos para todos os lados e, vendo ali o seu único filho tão esperado e amado partindo, se colocaram de joelhos e, em prantos, ao invés de se despedir, eles deram as mãos e em oração entregaram a vida de Isaque nas mãos de Deus. Abraão fez a seguinte oração: Pai, sei que não mereço nenhuma bondade da sua parte. Sei que sou pecador, porém, mesmo assim,
O Senhor me deu o filho que tanto esperei e amei. Ele é a sua promessa. Da mesma forma que um dia o Senhor me entregou, hoje eu te devolvo, pois ele de fato nunca foi meu. Ele na verdade sempre pertenceu a ti. Sou só o homem que criou e cuidou para o Senhor. Desde já entrego a vida do meu amado filho em suas mãos, com a certeza que é um privilégio ser o seu pai. Faça o que achar melhor com a vida dele. Confio na sua vontade sobre nós. Obrigada por tudo, Deus meu. Amém. E Sara concorda dizendo amém. Os dois se despedem com um beijo na testa em Isaque, com a certeza que o melhor de Deus estava por vir. Seus corações estavam em paz naquele momento, como se estivessem sendo abraçados. O ambiente no quarto estava leve. Porém, Sara aperta a mão de Isaque com força e com lágrimas nos olhos de esperança, ela disse no seu ouvido: "Você sempre foi e será o maior milagre que recebi de Deus. Te amo para sempre, meu filho." De repente, ela sente a mão de Isaque se mexer, apertando a mão dela. E naquele momento ela gritou: "Ele apertou a minha mão! Deus seja glorificado!" Os aparelhos que estavam ligados a Isaque começaram a apitar, mostrando que seu coração estava voltando ao normal. Logo em seguida, Isaque abre os olhos e diz: "Estou aqui, não vou embora." Ninguém entendeu o que tinha acontecido naquele quarto. Os médicos tentavam achar a resposta para aquilo que estava acontecendo, porém não tinha explicação científica. Na verdade, não dá para explicar o inexplicável. Então Isaque se recuperou milagrosamente. Fique entre nós, galerinha. Sabemos que Deus que curou Isaque, né? Alguns dias depois, um médico liberou Isaque para voltar para casa. Com certeza, foi o segundo dia mais feliz da vida de Abraão e Sara. Chegando em casa, foram recebidos com uma festa surpresa. A felicidade reinava naquela casa, da mesma forma que reinou quando Isaque nasceu e a promessa se cumpriu. Ele se tornou missionário, assim como o pai. Seu testemunho foi ouvido por muitas pessoas. Ele levou a palavra para todos aqueles que tinham perdido a esperança e a fé em milagres. Deus, ele permite que algumas coisas loucas aconteçam para confundir as sábias. Abraão e Sara a todo momento foram obedientes ao que Deus queria. Saíram de sua terra, deixaram seus parentes e nunca faltou nada a eles. Eles desejaram um filho e receberam. Isaque acabou ficando doente e mesmo assim eles confiaram em Deus. Em suas viagens, eles levaram para várias pessoas a palavra de Deus. Isso significa levar esperança para os que precisam. E foi o que eles fizeram sempre, enquanto Isaque estava no hospital, inclusive. Essa história também serve para vocês, crianças, sabiam? Todos nós, adultos ou crianças, somos missionários da palavra de Deus. Como um dia Deus prometeu a Abraão descendentes mais numerosos do que as estrelas dos céus, assim também devemos levar a palavra de Deus a todos que conhecemos e que estão tristes, como nossos avós, amiguinhos, familiares, para que a esperança que existe naqueles que confiam em Deus possa passar de pessoa para pessoa e ganhar o mundo inteiro. Vocês estão vendo essas estrelas? São as pessoas que precisam ainda ouvir sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Elas precisam saber que Deus pode fazer um milagre na vida delas, como fez com a vida de Isaque. Amiguinhos, somos muito maiores do que o nosso tamanho, sabiam? Pois nós temos um Deus que pode ver, ouvir e que está presente em toda parte ao mesmo tempo. O nosso Deus é grandão, maior que o céu, o mar e as estrelas, mais poderoso que o sol que nos aquece. E aí, você também topa ser missionário da palavra de Deus?